explosão de consumo desse produto de uma hora para outra. Então, vamos ter que lidar com problemas. Quem trabalha com esse tipo de coisa, né? Inclusive os aplicativos de reunião online estouraram, né? Quem trabalha com esse tipo de coisa também ganhou muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia da situação, o cara que está tentando resolver o problema ali, ele é o representante pessoal, fora do queixo. Opa, agora foi resolvido, tá? Foi resolvido. Acho que é bom, Pablo, você fazer a introdução novamente e aí o professor Franklin começar. Vamos lá. Bom, vamos lá. Nós pedimos desculpas aí a quem tem nos acompanhado, né, por esse problema técnico, mas é algo que vai além daquilo que a gente poderia prever. Testamos todas as condições antes, né, e infelizmente no momento de iniciarmos a live identificamos um problema com relação ao áudio. Mas nós estamos aqui mais uma vez, né, nessa live da Associação de Xenófilos do Brasil, e hoje vamos falar um pouco sobre vinhos brasileiros. Perdão, vinhos australianos. Né? Já estou até meio zonzo aqui com tantas dificuldades. Mas vamos falar de vinho australiano e teremos a participação do professor Franklin Pinheiro, né? Que é uma pessoa muito conhecida no mundo do vinho no estado do Espírito Santo, uma pessoa com muita experiência nessa área, né? Formador de profissionais dessa área, né? Teremos também a participação do Eclair Pimentel, que é uma figura, um enófilo, né, bastante tarimbado no mundo do vinho, aí já com uma vasta experiência em degustações de vinhos. É um enófilo que gosta de vinhos australianos, já pude perceber isso, né? E, infelizmente, a Joana não vai poder participar com a gente, a Joana Barros, por um problema técnico, né, que hoje parece que está se avolumando os problemas técnicos. Mas vamos dar início, então, à nossa conversa, ao nosso bate-papo. Eu queria convidar o Franklin para dar início e falar um pouco sobre vinho, né, o mundo do vinho e a Austrália. Boa noite a todos. É um prazer estar participando da live. Eu agradeço o convite feito pelo Pablo. E vamos falar um pouquinho de Austrália. Bom, minha formação, eu sou formado em gastronomia, pós-graduado em enogastronomia, sommelier profissional formado pela ABS em São Paulo, certificação 1 e 2 Wine Spirit de Londres, e fundador da primeira escola de sommelier do Espírito Santo, Academia do Vin Franco de Bittencourt, e é um grande prazer estar nesse mundo. O mundo do vinho nos proporciona alegrias, prazeres, sempre estamos se socializando, e formando, cada dia que passa, grupos maiores de amigos. A Austrália, o nosso tema hoje, a Austrália provavelmente deve ser o país produtor do Novo Mundo mais distante do Brasil. No entanto, com um custo de produção bem acessível, tanto que consegue colocar bons vinhos no Brasil, e chega até competir com alguns nacionais nossos. O Brasil precisa de dar uma ajeitada aí nessa questão de carga tributária, mas o papo é Austrália e lá eles mantêm isso perfeitamente enxuto, ao ponto de estar lá na Oceania e mandar vinho para o Brasil com preço que o brasileiro consegue beber. Isso é interessante e devemos ressaltar. Bom, a Austrália é um país milenar para algumas raças, como os aborígenes. Segundo a história, essa raça, a história reconhece eles como presente na Austrália há 30 mil anos. Terra lá também dos cangurus, dos koalas. E a Austrália é um país de produção de vinhos inovativa. Toda a produção deles, eles não trabalham com tradição de vinhos, produção europeia, como tradição francesa, embora a Austrália, tudo que ele vem fazendo até hoje é de forma muito sábia,
Se você perguntar quantas uvas a Austrália trabalha, tá? Eu sou capaz de enumerar. Branca, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling e Semillon. 4. Tinta, Shiraz, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir e Grenache. Tradicionalmente. Tá? Claro que deve ter várias outras, tá? Mas com tradição são essas aí. 9 uvas, 5 tintas e 4 brancas. Tá? Porque eles foram mapeando, tá, seu solo e foram escolhendo as variedades que se adaptaria mais fácil. E fizeram isso muito bem. Franklin, fazer só um pequeno adendo aí. Uhum. A Bremerton, ela está testando algumas outras castas, como Piano Vermentino e Tempranillo espanhol, e está tendo muito bons resultados com essas castas no terroir que eles têm lá de Langhorne. Sim. Tá. Professor Franklin, eu só posso pedir para você mexer um pouquinho a sua tela para enquadrar um pouco mais você. Pode ser? Pode. Tá. Melhorou, Pablo? Deixa eu ver aqui. Estou vendo a transmissão no YouTube. Ok? Ok, tá bom. Ok. Tá. Então, a Austrália, tá, foi como eu disse antes, tá, Pablo? Tá? Tradicionalmente, agora, tá, não existe regras nem legislações que proíbem o cara falar assim, eu vou testar Tempranillo, tá? Vou testar Sangiovese. Tá? Tem até um fato curioso, quando a gente fala desse tipo de uva, Sangiovese era uma uva italiana, tá, que fora da região da Toscana, dentro da Itália, ela não se adaptava. Os argentinos, lá na região de Mendoza, plantaram e foi um sucesso. De fato. Tá? Então, existe sim a possibilidade, tá, do australiano tentar colocar uvas que até então, até um Nebbiolo lá, e tá certo, tá, e quebra paradigmas e até, tá, outras tradições. Tá? Mas ela, sabiamente, ela não plantou tanta uva. Se você pesquisar alguns países, quantidade de uva, tá? Itália, fala-se em 3.000 variedades. É bastante, né, Castro? Tá? Muita variedade. Inclusive, né? Exatamente. Tá? Aí, claro que as que estão no mercado internacional têm seu lugar garantido, são as tradicionais, tá? Mas tá, os produtores novos, com nova mentalidade, o que ele vem fazendo? Tá? Ele vem fazendo a reconversão disso aí. Ou seja, aquelas uvas que não têm lugar garantido no mercado são erradicadas para ser cultivada, outras que teriam lugar garantido no mercado. Exato. Tá? Aceitação do público? Isso. Tá? Porque de tantas, segundo a OIV fala em 5.000 variedades, né, Claia? Tá? Portanto, a gente fala em 150 variedades que a gente considera internacionais. Que estão presentes. No caso. Exatamente. Tá? Como Cabernet, Malbec, Merlot, Tannat, tá? Pinot Noir, Chardonnay, Viognier, Sauvignon Blanc. Tá? Então, são uvas que em qualquer parte do mundo onde você estiver, você vai encontrar vinhos feitos com essas uvas. Frank, só fazer uma pergunta. Aproveitando que você está falando das uvas, por que a Austrália chama Shiraz e os outros chamam Syrah? Então, o francês, a denominação que ele dá a essa uva, ela é uma uva do Côte du Rhône. Essa uva, a história dela, Clair, se você falar que ela é francesa e estiver perto de algum arqueologista, ele pode brigar com você. Porque tem mesmo? História que essa uva, antes de Cristo, teria passado pela região do Canaã. Nossa. Mas o francês diz que ela é uma uva do Côte du Rhône. Ela é uma uva do norte do Rhône. Lá, o francês chama de Syrah. Na Austrália, eles chamam de Shiraz por questões de língua inglesa.
Tá? E o inglês sempre foi muito influente, tá, nessa questão, tá, Eclair? Para você ter uma ideia, tá, quais são as designações do vinho do Porto? Eles eram os maiores compradores de Portugal, tá? E eles exigiram que os portugueses colocassem Tauni, Porto, Rei Walter, Croce, tudo designações em inglês. Tá? E Portugal fez porque eles eram os principais compradores. Como brigar com o cara que mais compra o seu produto? Melhor Uma época que eles eram os grandes negociantes de vinho do mundo, né, Franklin? Na verdade, o negócio de vinho do mundo, a indústria do vinho, era coordenada pelos ingleses, né, durante muito tempo. Teve vários fatores que levaram a isso. Por exemplo, lá pelo ano 1170, mais ou menos, tá? Uma francesa chamada Eleonora de Aquitânia casa com um nobre francês, tá? E toda a região de Bordeaux foi dada como dote para a Inglaterra. Nossa. O cara falou com o Lorde inglês e aí levou o dote. Isso aí. Tá? E Bordeaux pertenceu à França por 3 séculos. Imagina o tanto que os ingleses já influenciaram no mundo do vinho. Bordeaux pertenceu à Inglaterra durante 3 séculos, né? Durante esse período aí, né? Tá? E depois a França teve que empreender lá uma guerra de 100 anos para retomar. A guerra de 100 anos. Tá? Coisa de doido. Tá? Mas tá? A Austrália, tá? Com todos os enólogos, tá? São muito conhecidos no mundo internacional como os fly winemaker, tá? Porque são jovens, criativos e ousados. Tá? E esses enólogos mal se formam, colocam o notebook debaixo do braço e vai prestar consultoria. Tá? No Japão, na China, tá? No Chile. Tá? Então, são considerados a grande escola de enólogos que prestam serviço de assessoria para a produção de vinho ao redor do mundo. Tá? São criativos de forma geral. Tá? E a legislação favorece, porque não engessa. Bom, a sabedoria europeia diz que vinhos europeus, tá, provém de locais específicos, como o francês fala, terroir, apelação de origem de controle, que tem regras que tem que ser cumprida. Tá? O australiano pensa diferente. Tá? Ele acha que os produtores devem saber escolher bem as variedades de acordo com o solo que tem. Tá? E essa facilidade também permite que na Austrália você é capaz de pegar uva de uma região, levar para outra e rotular vinho com o nome da última região. Tudo são facilidades criadas pela legislação local. Quando que a Austrália entra no mercado internacional? Entra a Austrália, Califórnia e África do Sul. Mais ou menos na década de 60, 70. Tá? E observem que eu não falo dos Estados Unidos, eu estou falando de Califórnia. Tá? Estados Unidos, com lá os seus 50 estados, todo mundo cultivando uva, todo mundo tentando produzir vinhos de qualidade, mas os Estados Unidos tem 3 estados tradicionais hoje, Califórnia, Oregon e o estado de Washington. Tá? Com destaque internacional, o primeiro a ser reconhecido foi a Califórnia, a partir do julgamento de Paris, que aconteceu em 1976. Tá? Aí, a Califórnia entra no mercado internacional e, logo em seguida, a Austrália entra também. Bom, qual a proposta australiana? Como o francês e o europeu falam em tradição. Tá? Os países produtores do Novo Mundo falam em vinhos frutados. Tá? O australiano pensa diferente. Eles têm uma filosofia diferente. Tá? Eles querem criar uma identidade própria. Como a gente estava conversando, o Pablo falou, né? E, de fato, eles querem isso. Tá? Então, a proposta deles, produzir vinhos de textura sedosa. Tá?
com deliciosos sabores, vinhos com preço acessíveis e são, tá? E sedutores. Isso é a proposta da Austrália. Então, a Austrália, hoje, ela, de fato, ela cria uma identidade própria, ela é uma terceira via no mundo do vinho. Ela foge do tradicional da Europa e foge do frutado do Novo Mundo. Tá? Então, a partir de 70, tá? A Austrália introduz o uso da barrica de carvalho. Tá? Isso eles têm de forma muito clara. Tá? Os vinhos mais finos deles colocam em barrica francesa. Tá? Os que não são tão finos vão para barrica americanas, por questão, claro, de custo. Tá? É o país que trabalha com a temperatura mais baixa de fermentação. Então, eles vão no limite, tá, que a fermentação permite para se fermentar. Porque, segundo eles, quando fermentado em temperatura mais baixa, todas as características da uva são mantidas no vinho. Não existe perda com relação a isso. Isso é filosofia, tá? Australiana. Tá? Olha, tá? O mundo do vinho tem muita coisa que é feita por conveniência. Muita. Tá? Principalmente legislação. A França, tá, é um dos países mais exigentes do mundo. Não pode isso. Tem uma série de coisas que o enólogo pode fazer. Tá? Eu posso acidificar meu vinho? Tá? Na França, em algumas regiões, não. Tá? O que é acidificar? Tá? Por exemplo, você produz o vinho em uma região muito quente. Tá? Se não tem frio à noite, vai faltar acidez no seu vinho. Se adicionar ácido tartárico, sem problema nenhum. Tá? Aí, na França, você não pode fazer um processo que chama-se chaptalização. Tá? Quem criou esse processo foi um francês chamado Chaptal. Tá? E Chaptal, ele percebeu que ele podia adicionar açúcar de beterraba para aumentar o volume de álcool em alguns vinhos pouco alcoólicos. Vamos, o exemplo, que quando eu falo de conveniência, o francês não permite chaptalização em região nenhuma da França, exceto Chablis. Por quê? Chablis faz muito frio e não tem sol quase nenhum. De onde vai vir o açúcar da uva? Então, por conveniência, Chablis se permite a chaptalização. Eu só comentei isso para vocês entenderem que na Austrália permite tudo, menos a chaptalização. Mas também eles não precisam. A Austrália é um país quente, tá? Que vai ter açúcar naturalmente. Então, não precisam. Bom, 20% de tudo que o australiano faz é espumante. O australiano toma bastante espumante. Como nós, o australiano também gosta de um churrasco, e normalmente o churrasco australiano vão regado a espumante. É a tradição cultural deles, né? Eles comem o churrasco com espumante. Com espumante. Então, diferente da gente, nós temos uma certa preferência pela cerveja, tá? E lá hoje tem até a Moët de Chandon instalada. Tá? Então, onde tem Moët de Chandon, tá? São aquelas filiais da Moët de Chandon francesa, tá? Que permite produzir espumante pelo método de champenoise, mesmo método produzido, tá? Na região de Champagne. Por que eu falei isso? Porque no Brasil a nossa filial é só Chandon. Tá? Então, por ser só Chandon, tá? Os espumantes feitos por essa filial da francesa só pode ser feito pelo método Charmat. Então, não pode ser feito pelo método champenoise. Tá? Então, a Moët de Chandon está presente na Austrália, então lá eles fazem espumante pelo método champenoise.
Tá? Bom, tem uma história interessante, como surgiu, tá, a ideia de criar o screw cap no mundo do vinho. Tá? Que é uma versão australiana, né, Frank? Versão australiana. Tá? Então, tá, uma tampa rosqueável, tá, que jamais um enólogo, um produtor ou um consumidor de vinho na França admitiria, né, Pablo? Com certeza. A tradição, jamais. Tá? Mas o que acontece? Na década de 70, 80, 90, na década de 90 acontece o boom da exportação de vinho da Austrália. Tá? E eles precisam muito de comprar grande quantidade de rolha de Portugal. Tá? A cortiça tem como matéria-prima um carvalho chamado Quercus-Suber, tá? Que você planta, daqui 30 anos você faz a primeira colheita. Tá? É a casca da árvore, é a matéria-prima da cortiça. Tá? Então, você colhe daqui 30 anos e colheitas subsequentes a cada 9 anos. Tá? Principais produtores de cortiça: Portugal, Espanha e Marrocos, que nem de longe consegue atender o mercado internacional do vinho. Tá? E a Austrália precisando de fechamento para garrafa e Portugal produzindo de qualquer jeito e mandando para eles. Tá? Desconsiderando a questão da higiene da produção da rolha. Tá? E todas as rolhas que começam a chegar na Austrália vêm contaminada pelo TCA, que é o tricloroanisol. Tá? O francês, quando tem uma rolha contaminada pelo tricloroanisol, chama de rolha bouchonnée. Bouchon em francês é rolha. Tá? E é o quê? Uma rolha mofada. E esse mofo contamina o vinho. O australiano, ele tem mesmo uma filosofia inglesa em tudo que ele faz. É uma cultura herdada dos ingleses. Ele não reclama muito, não. Ele foi buscar uma solução para o problema. E a solução veio pelo screw cap. Foi curioso quando foi lançado no ano de 2003, tá? O mercado inglês, que é um termômetro para o consumo de vinho, principalmente na Europa, não vou nem falar no mundo, tá? Ele é um termômetro. Tá? No ano de 2003, o screw cap teve 41% de aceitação no mercado de consumo de vinho. Tá? No ano de 2011, essa aceitação já era de 85%. Então, não tenham dúvida, veio para ficar. Tá? Foi a solução de um problema, tá, que Portugal só conseguiu, tá, se adequar dentro de normas de higiene e prevenção quando ele tinha menos rolha para vender. Tá? Ele teve que repensar, tá? Porque senão, tá, o mundo caminharia para isso. Tanto que foram criados rolha sintética, tá? Cortiça aglomerada, até um de vidro chamado Vinoloc, que foi criado pelos alemães. Tá? Que é uma tampinha de vidro que você passa um silicone para não ter contato de vidro com vidro. Tá? E, curiosamente, quem mais trabalha com esse tipo de fechamento hoje é os vinhos italianos. Tá? Então, o mercado em ebulição, crescendo a cada dia que passa. Eu até, numa reportagem recente da Tribuna, não sei se vocês chegaram a ter oportunidade de ver, tá? Tem um Instituto de São Paulo, ele mediu o consumo de vinho no Brasil. Tá? Não é nada disso que andam falando, 1,9. Tá? 1,9 foi no ano de 2003, quando eu comecei a fazer gastronomia. Tá? Só para você ter uma ideia, no Espírito Santo, antes da pandemia, o consumo per capita no Espírito Santo é 6,2. Tá? O nosso consumo no Espírito Santo está acima da média. Tá? E hoje nós somos maior. Tá? Eu estou falando antes da pandemia, que isso aí deve ter dobrado. Com certeza. E ter dobrado
Não estou falando de Suíça, estou falando de Brasil. Tá? Com certeza. Aumentou Com muito. certeza. Aí a pessoa fala assim, por que fica nesse patamar sempre, tá? Não sai disso? Olha, nós temos vários fatores. Vinhos que entram por contrabando no Brasil é uma grandiosidade. Né, A Eclair? carga tributária alta demais obriga isso. Exatamente. Tá? O Eclair até tem mais ou menos ideia disso, mas é que nós temos uma fronteira que não tem como tomar conta. Exato. Milhares de quilômetros. Milhares esse caminho aqui é enxugar gelo. Nós teríamos que ter um exército chinês para tomar conta da nossa fronteira. É mais ou menos isso? Tá? Porque ela é muito grande. Tá? Então, nós temos grande quantidade de contrabando de vinho, tá? Que não entra em estatística, tá? E pessoas que viajam. A gente já sabe hoje que a legislação permite 16 garrafas, né? Então, quem é que não vai lá fora e não compra 16 garrafas? Tá? E o grande problema nosso qual é? Que gera isso? Uma carga tributária absurda. Uhum. Tá? Que eu acho que todos que estão no meio do vinho têm que brigar por isso. Tá? Temos que reduzir nossa carga tributária em cima do vinho. A Europa considera o vinho alimento. Tá? Alimento. Então, não é taxado como bebida alcoólica. Por consequência, tá? O vinho tá para todos na Europa. Então, acessível a todos. Bom, tá? No ano de 1999, tá? A revista americana White Spectator, tá? Fez um concurso para eleger os 10 melhores vinhos do mundo no século que passou. Tá? E a Austrália emplacou um vinho como os 10 melhores do século, tá? Que foi o Penfolds Grange Hermitage. Safra, nunca esqueço da safra, que foi o ano que eu nasci, 1955. Tá? E o enólogo ficou muito famoso, Max Schuber, tá? Que ele tinha a ideia mesmo de fazer um corte bordalês, tá? E depois de muito trabalho e muita experiência, ele de fato chegou a esse resultado. Então, a Austrália hoje, tá? É o país que atende quase o mercado todo, o mundo todo. Era um projeto deles, tá? Colocar vinho no mundo todo, tá? Com preços acessíveis, dando criatividade aos enólogos, tá? E, de fato, eles vêm atingindo tudo isso. Tá? Então, é um gigante hoje no mundo, a produção australiana é imensa. Franklin. Bom, tá dando para ver. Tá. Olha o trabalho do Max Schuber aí, ó. Caramba. Só de curiosidade, Pablo, quanto é que tá uma garrafa dessa? Mas, na verdade, essa garrafa ela faz parte da minha adega pessoal, né? Ah, tá, não é não revende esse vinho. Mas o preço do mercado? Na faixa de 6, 7 mil reais essa safra, com a safra 93, né? Foi até generoso, que eu imaginava 5, né? Mas 6, 7, né? Bom, aí nós já passamos, demos uma leve pincelada mesmo. Porque falar da Austrália, talvez a gente teria que ficar aqui uma semana falando da Austrália. Talvez até mais um pouco. Aí, vamos falar agora um pouquinho da uva que vamos degustar na nossa live, até para entender quem é Cabernet Sauvignon. Bom, Cabernet Sauvignon é uma uva francesa, curiosamente, surge por um cruzamento feito pela natureza. Então, por um cruzamento da natureza, Sauvignon Blanc e Cabernet Franc, por polinização de Cabernet Sauvignon. Ela é a grande uva de Bordeaux, margem esquerda de Bordeaux. Quem é o maior produtor hoje
de qualidade inconteste, a região do Médoc, que está na margem esquerda de Bordeaux, tá? Mas, claro que tem outros grandes produtores de Cabernet Sauvignon ao redor do mundo. Tá? E a Austrália é um desses grandes produtores, junto com a Califórnia, com o Chile, tá? São os grandes produtores de Cabernet Sauvignon do mundo. Inclusive, Franklin, na verdade, a Cabernet foi a uva que lançou a Austrália como um país produtor de vinho de relevância internacional, né? E a Califórnia também. Exato. E a Califórnia também. Tá? Então, o Cabernet Sauvignon, claro que é uma uva, tá? Tem alguns até que podem não gostar, tá? Que ele é capaz de produzir vinhos muito estruturado, tá? Com tanino elevado. Claro que o tanino deve ser domado pelo enólogo, tá? Que grande parte do público gosta, quando pensa em comprar um Cabernet, ele pensa em um tanino mais elevado, mas a gente quer um tanino redondo, macio, tá? E não aquele tanino rústico, que não agrada. Então, quando você compra um vinho que o tanino está rústico, porque o enólogo não dominou o tanino presente nessa uva. Tá? Então, olha, tá? Cabernet produzido no Novo Mundo. Tá? Então, ele tem fruta, sabor frutado, tá? Exuberante. Tá? Também ele é plantado em grandes regiões. O Cabernet Sauvignon hoje, das uvas viníferas, é mais cultivado ao redor do mundo. Tá? E grande parte desses Cabernets são consumo ligeiro. Tá? E, quando consegue ser bem feito, tá? Mérito do enólogo. Tá? Aí vem os Cabernets da Europa, tá? Que a região influencia, o terroir também, tá? Mas o sabor é sutil, elegante. Tá? Existem pequenas áreas, como quando a gente fala a França, tem grandes regiões vinícolas, mas onde o Cabernet Sauvignon está presente? Em Bordeaux. Sempre quando você fala em Cabernet Sauvignon, você vai pensar Bordeaux, margem esquerda do estuário do Gironde, na região de Médoc. Tá? E capaz de proporcionar vinhos de guarda. Tá? Bom, tá? Cabernet do Novo Mundo. Regiões mais frias tem uma substância que agrada a outros nem tanto, chamado pirazina. A mim não agrada, por exemplo. Pois é. E a pirazina, tá? Ela também depende um pouco do enólogo. O enólogo sabendo trabalhar, colher no momento exato, esperar o ponto exato de maturação, você vai ter um Cabernet aí com menos pirazina. Tá? Mas, nas regiões mais frias, ela tende sempre a aparecer mais. Nas regiões mais quentes, menos. Tá? Então, os grandes produtores são mais ou menos isso aí mesmo. Ó. França, Chile, Austrália, a Espanha é recente, a China está cultivando a barbaridade de Cabernet Sauvignon. É mesmo, né? Itália, tá? África do Sul, Uruguai e Brasil. Tá? Por quê? A Cabernet ela tem uma facilidade de se adaptar muito grande. Então, além de flexibilizar, ela passa também por mutação e se adapta a cada região. A África do Sul cultiva muito, com sucesso também, mas a China, Eclaí, ela tem o segundo maior vinhedo do mundo hoje, só perde para a Espanha. É mesmo? Com crescimento de 15 mil hectares por ano. E um chuveiro para tomar conta de cada pé de uva. Então, papo de um enólogo português que o Paulo está falando aí. Que perguntaram a ele se acredita que o chinês vai produzir vinho de qualidade. Ele, claro que vai. Olha, terra à vontade. Estão dentro do paralelo 350. Disciplina não falta ao povo.
Tá? E o chinesinho tomando conta de cada pé de uva, né, Pablo? É por aí. Tá? Me fez lembrar agora aquele documentário, como é que era mesmo o nome? Tá? Red... Surgape. Não, é uma coisa vermelha. Revolução Vermelha, eu acho. Ah, tá, isso aí. Tá. É Mas aí, justamente sobre o domínio chinês, né, no mundo do vinho, que eles compram os vinhedos da França. tá, já tem várias vinícolas em Bordeaux, tá, na Borgonha também, tá? E quem é que vai ter, que vão produzir vinho de qualidade, não duvide. Tá? Claro que vinho não se faz de uma hora para outra, tá? Mas eles têm, olha, enólogos franceses trabalhando lá dentro com a pretensão de produzir vinhos tradicionais, como a França. Tá? E tem um exército de australianos lá dentro para produzir vinhos rápidos e ligeiros, como o australiano faz. É. Tá? Então, tá? Completo sentido. Bom, o que a gente considera produtor de Cabernet Sauvignon de região quente? Califórnia, Austrália, Argentina, África do Sul, centro-sul da Itália e Espanha. Então, esses são produtores de Cabernet de clima quente. Produtores de Cabernet de clima mais frio, Bordeaux, Chile, norte da Itália, Washington e norte da Califórnia. Tá? Só para vocês terem, tá? Quando forem provar, lembre que isso aqui é um Cabernet de clima quente. Bastante agradável, por sinal. Bastante agradável. Tá? Então, Bom, eu não devo esperar a terazina de um vinho australiano. tá. Se tiver, Eclair, vai ser muito pouco. Tá? E na mão de um bom enólogo, você pode nem perceber. Uhum. Aí é a alquimia do enólogo, né? É a alquimia do enólogo. O enólogo é mesmo o alquimista, é o cara que... Tá? Então, só falar aqui o nome das regiões, que eu preciso deixar os outros falarem, eu não posso ficar falando o tempo todo. Tá? Regiões, Barossa Valley. Tá? É mais situada próxima a Adelaide, é o centro de vinho de qualidade. Clima moderado, quente, seco. Tá? E região produtora de Shiraz, Cabernet, Grenache. Tá? Barossa Valley. Tá? Aí, Eden Valley, tá? Localizado nas colinas leste de Barossa Valley. Tá? O clima já é fresco, moderado, que varia com a altitude. Terra do Riesling. Tá? Riesling perfeitamente adaptado a esse clima. Tá? Mas vê que eu falo fresco. Por isso que a Riesling está perfeitamente adaptada. Tá? Claro que eu tenho Syrah também e Cabernet Sauvignon. O que acontece quando eu falo que em clima fresco eu tenho Syrah e tenho Cabernet? Tá? Vão ser vinhos com mais frescor e mais acidez. E menos tanino. Tá? Aí, a outra região, Clare Valley. Tá? A Riesling também é a grande uva dessa região. Fica no noroeste de Barossa Valley. Clima moderadamente quente, mas temperado por brisas frescas à tarde e clima frio à noite. Tá? Então, observem que cada uva, tá, ela vai se adaptando de acordo com o clima. Adelaide Hills, clima moderado, tá, e todas as uvas estão cultivadas acima de 400 metros. Por consequência, a gente sabe que a cada 100 metros que a gente sobe, a temperatura cai 0,6. Tá? Bastante apropriada para Cabernet, para Sauvignon Blanc, Chardonnay e Pinot Noir. 3 uvas que gostam de clima mais fresco. Tá? Aí, McLaren Valley, tá? Localizado sobre a costa sul de Adelaide, brisas procedentes do oceano. Tempera o clima moderadamente quente e a região de vinhos como Syrah, Cabernet, Merlot. Tá? E é essa região de vinhos mais intensos, quando a gente vai falando de vinho tinto. Coonawarra. Tá? Coonawarra é mesmo até uma palavra aborígenes. Aborígene. Tá? Então, uma estreita faixa de terra, que mais ou menos de 1,5 km de extensão, por 15 quilômetros, tá? Desculpa, 1,5 km de largura por 15 quilômetros de extensão. Tá? E tem um solo totalmente diferente, chamado de solo vermelho. Tá? Então, o Cabernet, tá, perfeitamente adaptado a esse solo, é predominante nessa região.
tá? Inclusive produzindo vinhos longevos, de guarda. Tá? Essa região fica próxima do Outback? Próximo. Tá? Então, muito interessante todos os vinhos produzidos nessa região. Tá? Aí vem a região de Vitória, que oferece vinhos mais frescos. Que não é a nossa Vitória. Não é a nossa Vitória. Tá? A Vitória está lá próxima à Tasmânia. Tá? Tá? E Chardonnay, de elevada qualidade, tá? E também produzem muito espumante nessa região, pelo clima. O clima lá é mais frio. Tá? Aí temos Yarra Valley, clima marítimo, fresco moderado, também com ampla variedade de altitudes, tá? E a uva predominante é Chardonnay, tá? E também fazem espumante nessa região. Shiraz Cabernet produzido dentro daquela característica de 2 vinhos tintos com mais frescor, com mais acidez. Tá? Aí, Mortersheim, tá? Península, tá? Clima também marítimo fresco, moderado, tá? E acolhe pequenas regiões de vinícolas boutique. Então, o que é isso, boutique? Vinícolas boutique? Aqueles pequenos produtores que produzem vinho de forma artesanal. Tá? São os vinhos de fato diferenciados, tá? Pequenas produção, mas vinhos caros. Hunter Valley, tá? Clima quente e úmido, de alta nebulosidade com brisas vindas do oceano. Tá? E que pode chover, inclusive, no período da colheita, que é desastroso para o mundo do vinho. Tá? E a uva melhor adaptada é o Semillon. Tá? Que eles podem, inclusive, usar essa uva, pois é uma região que já tem mais tendência a ter mais umidade, tá? E sofrer ataque da botrite cinereia, para fazer os vinhos botritizados. Tá? A uva Semillon é muito suscetível ao ataque da botrite. Tá? Então, essa Hunter Valley favorece. Aí vem Margaret River, prestigiada região, costeira e com clima marítimo moderadamente quente, com alta precipitação comparada com outras regiões, tá? Mas que a Cabernet Sauvignon, tá? É muito cultivada e as Chardonnays quase todas passam por malolática, porque a acidez sobe muito, faz a malolática para neutralizar, tá? A acidez do ácido málico. E, finalmente, a Tasmânia, clima marítimo fresco, tá? Que ainda é arrefecido por ventos originários do oeste, chegam do oceano, proporcionando condições, às vezes, nem tão extremas, mas excelente para a produção. É uma região que produz vinho base para espumante. Então, você faz aquele vinho base para espumante e vende para outra região que vai produzir lá o espumante. Tá? Que o francês, o vinho base para espumante, ele chama Vin de Cuvée. Ok? Vin de Cuvée? Tá? Então, Vin de Cuvée. Tá? Então, foi uma passada rápida, dentro do prazo que a gente podia, tá? Mas eu acho que deu para a gente conhecer um pouquinho da Austrália. Tá? Perfeito, honrado pelo convite, tá? E me coloco à disposição para outros. Tá? E foi um prazer falar com todos, pessoas que gostam de vinho. Esse é o nosso mundo. Obrigado. Perfeito. Eu vou pegar o gancho da fala do Frank aqui agora e aproveitar e falar da região do vinho que nós vamos degustar nessa noite. A região é Langhorne Creek, que é uma região em baixa altitude, muito plana, muito próxima do mar, que sofre a influência do mar. Então, assim, a altitude está na faixa dos 30 metros, ou seja, é bem baixa, a região plana e baixa. Tá? A gente tem chuvas na estação do crescimento das plantas, das videiras, na faixa de 140 milímetros, o que é uma característica positiva para essa região, para esse terroir. Né? E Langhorne Creek é uma das regiões mais antigas de produção de vinhos da Austrália. Né? Eles começaram a produzir uvas viníferas já há bastante tempo. Né?
Uma outra característica interessante é que, a partir de 1960, a Cabernet Sauvignon ela começa a despontar fortemente na região de Langhorne Creek, né, pela característica do que ela tinha, né, a forma como ela se expressava nesse terroir, nessa região, percebe-se que seria uma uva que daria grandes vinhos, né? Mas, além disso, eles também começam a produzir Shiraz e Malbec, né? A tipicidade desses vinhos de Langhorne Creek, né, são vinhos de corpo médio a encorpados, né? Dificilmente nós vamos encontrar vinhos, né, de corpo ligeiro aí dentro dessa região, aromáticos, né, com notas de frutas, né, taninos finos integrados, né, ao vinho, e vinhos que têm como característica uma persistência de boca bastante significativa. Como o Franklin já falou dos vinhos australianos, são vinhos que normalmente são vinhos que já se pode abrir e beber, são vinhos prontos, né? Mas que na região de Langhorne eles conseguem uma evolução bastante significativa, o que a gente vai perceber hoje na degustação que estamos fazendo, né, de um vinho safra 2009, né, e que ainda tem, digamos assim, muita coisa boa para nos entregar, né, na degustação. Umas características marcantes, né, que a gente vai encontrar nesses vinhos, né, mentolado, chocolate, fruta negra em compota, né, são características que a gente vai estar sempre encontrando nesses bons vinhos do Langhorne, né. E a gente tem também algumas coisas novas acontecendo ali naquela região, né, como, por exemplo, a Bremerton testando o Tempranillo, né, que é a grande uva da Espanha, né, e que lá está sempre expressando muito bem também naquele terroir. Então, provavelmente, nós vamos ter nos próximos anos aí surpresas de vinhos feitos de uva Tempranillo, ou varietais ou em corte, mas vindos dessa região. É uma região que apresenta um clima marítimo para frio, né? Isso se deve a uma questão que é geográfica, uma região que está ao sul, né, sudeste de Barossa Valley, e que tem uma influência muito forte do Oceano Antártico. Então, as correntes de vento que vêm do Oceano Antártico e que acabam chegando até essa região e atingindo essas plantações, essas vides, né, provocando uma amplitude térmica muito boa, né, o que a gente sabe que para o mundo do vinho isso é fundamental. Se você não tem uma boa amplitude térmica, dificilmente você vai ter uvas de boa qualidade, né? Mas lá isso está garantido, né, por essa característica desses ventos que vêm do mar, e que trazem isso, né, passam pelo o Lago Alexandrina, que é um corpo de água muito grande também, que fica ali bem próximo à região, colado, ele faz fronteiriço com a região de Langhorne Creek. Então, ou seja, nós não temos obstáculos naturais para essas correntes de vento. Elas vêm, adentram e vão chegando até essa região, provocando um arrefecimento de temperatura, trazendo umidade, né? E uma característica que nós vamos observar nesse vinho, quando a gente for degustar, uma certa salinidade que vem dessa característica aí do mar, aí, que a gente vai encontrar na degustação na boca, né? Aliás, é algo que me encantou muito nesse vinho, essa salinidade que ele traz, né? A maioria das chuvas vão acontecer no inverno e na primavera, né? Então, a gente tem um período de safra e colheita, que é um momento crucial, seco, né? Onde a chuva não vai atrapalhar o processo da colheita, como o Franklin mesmo falou. Chuva na hora da colheita é um problema bastante sério para o mundo do vinho, né? Os solos dessa região são solos que são solos franco-arenosos, né? Aluviais, são solos de regiões onde a deposição de regiões mais altas, esse material que é retirado das montanhas mais próximas, levado para essas regiões, então depositado nessas regiões, né?
E esses solos variam de tons avermelhados a cinza escuro, né, com uma quantidade de argila em alguns momentos, em alguns locais. E isso também vai explicar um pouco das características que a gente vai encontrar nesse vinho. Então, essas são as principais características dessa região de Langhorne Creek. Agora, eu queria falar um pouco sobre a safra de 2009, porque foi uma safra que teve condições atípicas, né? E que nós vamos perceber que essa atipicidade, que começou parecendo ser um grande problema, na verdade se tornou uma grande bênção para essa safra. Houve uma temporada de muito calor no início, né, desse processo, né, ali no período de janeiro, fevereiro, houve muito calor. Isso acabou provocando uma quebra de safra, uma perda de safra, principalmente das uvas tintas, né? Mas, como viticultores que estão acostumados a lidar com essas regiões de, né, climas mais severos, climas mais quentes, que muitas vezes o calor realmente fica um pouco acima do normal, eles acabaram conseguindo lidar com isso, né? Estavam, digamos assim, preparados para isso, né? E com isso a gente tem a safra de 2009 com um calor inicial, mas depois as coisas se equilibraram. E quando se equilibraram, parte da safra havia sido comprometida, houve uma quebra de safra, mas em contrapartida, depois as condições foram muito boas. Ou seja, as uvas que ficaram, que foram produzidas, são de grande qualidade. E isso a gente vai entender quando a gente degustar esse vinho hoje, porque é a expressão dessa safra nesse terroir que a gente vai estar degustando, né? As condições de amadurecimento foram muito importantes, né? Conseguiu-se um amadurecimento muito perfeito, né? Inclusive um amadurecimento fenólico, e isso resultou em muita intensidade de sabor. Então, a gente consegue encontrar isso na safra de 2009 dos vinhos dessa região da Austrália, né? Há uma capacidade, né, nesses vinhos de mostrarem, né, um equilíbrio, né, essa recuperação que foi possível fazer dessas uvas, né, desse sofrimento inicial do excesso de calor, mas que depois se demonstrou frutas de grande potencial, com grande estrutura, e grandes vinhos foram produzidos a partir dessas frutas, né? As variedades brancas nesse ano tiveram uma boa produção também, né, produzindo espumantes de excelente qualidade. A tipicidade de algumas uvas, como a Syrah e sua característica de especiaria, aquela leve pimenta, ficou bastante presente nesse ano, e a Cabernet teve uma grande estrutura para produzir vinhos de Loire. E é exatamente isso que a gente vai degustar hoje, né, nesse momento. Notadamente, né, 2009 foi uma grande safra para a Cabernet Sauvignon da Austrália e principalmente de Langhorne Creek, que é a região que nós estamos degustando hoje, né? É uma região onde a produção está estimada ali entre 45 e 47 mil toneladas de uvas ano, né? E que tem uma produção por hectare, né, dessas videiras que varia de 7,5 até 9 toneladas por hectare, né? Que são índices que levam a uma condição de produção de um bom vinho. É uma fruta, não tem excesso de produção de fruta na videira, a videira consegue entregar uma fruta de boa qualidade. Então, nós podemos dizer que, sim, nós temos a possibilidade de degustar um grande vinho essa noite, né? Nessa degustação que estamos aqui nos preparando para fazer. Na verdade, eu já estou aqui dando umas bicadinhas aqui de leve, né? Porque é irresistível o vinho ali no decanter, na taça. A gente fica aqui empolgado com a situação, não é? E Clay está me acompanhando ali. É algo que a gente não consegue controlar, né? Nos domina.
Eu queria falar um pouco agora sobre Brenner, a vinícola que produziu esse vinho que nós vamos degustar nessa noite. Essa é uma vinícola relativamente nova, né, que tem sua fundação em 1988. A gente sabe que no mundo do vinho isso é pouca coisa. Temos vinícolas aí com 700, 800 anos, até mais do que isso. Mas eu queria passar um vídeo para vocês que vai mostrar um pouquinho do que é a Bremer. Então, um vídeo curto, só para que a gente possa contextualizar o que é essa vinícola. Eu não estou vendo o vídeo aqui, né? Bom, as imagens do vídeo mostram, né, um pouco da característica da vinícola, né? A gente vai falar hoje de uma vinícola que é uma vinícola familiar, relativamente pequena, né, comandada por duas irmãs, né, Rebecca e Lucy Wilson, né? E elas, na verdade, se tornaram as primeiras irmãs a administrar uma vinícola na Austrália. Então, dentro daquilo que a gente já vinha falando, que o Franklin colocou, né, da característica do mundo do vinho na Austrália, de ser um mundo que tenta se expressar com sua identidade própria, né? Elas estão aí pleiteando o lugar delas nesse espaço do mundo do vinho da Austrália, né? E administrar uma vinícola na Austrália com essa característica é um grande desafio, né? A gente tem aí agora uma foto mostrando as duas irmãs, né? As barricas ali, que produzem os bons vinhos da Austrália, né? A gente pode ver agora no mapa a região onde se encontra, né? Ali a gente vê, inclusive, o lago e a presença do oceano influenciando ali, que vai explicar aquela questão da característica climática que a gente havia falado, né? Existe uma grande preocupação da Bremerton em respeitar a tipicidade daquilo que é o vinho do Langhorne Creek. Então, elas têm realmente uma paixão por aquilo que é, né, a fruta produzida no Langhorne Creek, essa uva com essa característica, essa tipicidade desse terroir, né? E elas procuram colocar nos seus vinhos toda essa tipicidade, né? Sem muita interferência enológica, como o Franklin havia falado antes, né? Posso colocar acidez no vinho através do ácido tartárico, posso trazer tanicidade através do tanino em pó, mas elas evitam isso, elas não usam essas táticas para que possam realmente expressar aquilo que é o terroir, né, de Langhorne Creek. E tem conseguido muito sucesso em produzir bons vinhos e vinhos que trazem uma alta qualidade. Isso está provado no que nós vamos degustar hoje. Essa tipicidade encontrada nesses vinhos e que vai dar a eles essa característica de longevidade que a gente vai encontrar nesse vinho, vinho 2009, né? E que ainda está perfeito. É um vinho que vai nos entregar uma experiência gustativa e olfativa de um patamar muito elevado, né? Do ponto de vista de como a Bremerton se coloca dentro da região dela, a Bremerton é uma empresa familiar e que tem uma preocupação de respeitar a tipicidade. E, por isso, tenta passar
para as novas gerações que estão surgindo, né? Esses valores de respeito à tipicidade, à região, às características próprias, né, que esse terroir tem. Né? Eles têm uma preocupação extrema com o processo de produção, desde a videira, né, o plantio da videira, o cultivo dessa videira, a produção da uva, até a fase final, né, vinificação, processo de venda do vinho, aí o que a gente chama de porta da adega, ou seja, quando o cliente sai da porta da adega levando esse vinho embora. Isso eles cuidam de fato, acompanham de perto e tem muito zelo por esses processos dentro do processo de produção do vinho, né? E isso a gente vai observar no que nós vamos degustar hoje, esse grande vinho da Bremerton que a gente vai estar degustando. Um vinho, né, com características de frutas silvestres, negras, especiaria, um vinho, né, com paladar carnudo, encorpado, né, com notas terrosas maravilhosas que nós vamos estar degustando essa noite. Agora eu queria convidar o meu amigo Eclair, como enófilo convidado desta noite, para estar conduzindo a degustação do vinho, meu amigo, é o seu papel. Um papel muito ruim de se fazer, né? Degustar um grande vinho desse. Fique à vontade, meu amigo, a palavra é sua. Na verdade, eu gosto muito dos vinhos australianos, né? Porque eu tive lá foi quando? 99. E só que naquela época eu não entendia muito de vinho. Continuo não entendendo muito, mas um pouco mais do que naquela época. E eu sempre procurei depois disso provar vinhos australianos. Inclusive tem um vinho dessa vinícola particular que eu gosto muito, que é o Matilda, né? Cheguei até a comprar uma unidade com você, né, Paulo? Perfeito. E uma coisa que eu aprendi a esperar de vinho australiano é uma sensação de boca assim sedosa, né? Que te dá assim uma sensação de aveludada mesmo, né, na boca. Não sei se é uma característica de todos os australianos, mas pelo menos nesses dessa vinícola que eu já provei, eu encontrei isso também. Bem, eu não sei dizer as nuances de cor. Deixa eu só interromper o Eclair para falar que ele faz parte de um grupo, um dos maiores grupos degustadores de vinho do Espírito Santo, tá? Ele, a Larissa, são feras. A Larissa é fera. Larissa arrebenta. Você é meio lugar de peso. De peso não que ela seja gorda, não. Ela é magrinha. Mas ela realmente entende tudo. Eu aprendo muito com ela. E o resto da confraria também, o pessoal está sempre procurando se atualizar, né? Eu fico só ouvindo e bebendo. Mas, é um vinho realmente mais escuro, né? E no nariz, ele já transmite aquele chocolate que vocês falaram, né? Tem um pouquinho de tostado, né? Provavelmente dos barris, né? Já no nariz já dá para sentir nota terrosa. Perfeito. Concordo com você. Já no nariz já dá para sentir. Esse vinho tem uma característica bacana, Clay, e, na verdade, na vinificação, eles pegaram as melhores uvas e fermentaram em parcelas separadas, né? E depois selecionaram o melhor do melhor para fazer o Culta, que é esse vinho. Né? Então, a gente tem parte em barrica de carvalho francês, parte em barrica de carvalho americano, mas um vinho assim que tem 18 meses de barricagem de carvalho francês e americano, e isso é o que deu a ele essa condição, né, essa estrutura toda criada desde a plantação da uva até a barricagem, e temos esse vinho Safra 2009 ainda maravilhoso que a gente está degustando.
Você falou das especiarias, né? Realmente, ele parece que tem assim, umas notas de especiarias doces, né? Mas também de pimenta do reino. Exato. Fiquei até com água na boca, vou ter que tomar mais um gole aqui, ó. Vamos lá. Dá para sentir um mentolado no fundo da garganta. Um vinho de bastante persistência na boca, né? E aquela sensação sedosa de boca mesmo. É uma coisa que eu venho associar com um vinho australiano mesmo, um vinho sedoso. Ele deixa um gostinho de quero mais, não deixa? Como? Ele não deixa um gostinho de quero mais, assim? Um gostinho de quero muito mais. Um gostinho de quero barris dele. Mais algumas garrafas? Não, muito. E todas as notas que a gente sente no aroma repetem-se na boca, né? As especiarias passam a ter mais intensidade na boca do que eu estava sentindo no aroma. E os taninos, apesar de intensos, parecem bem macios, né? Eu não sinto nenhuma aspereza neles. Realmente é um vinho ótimo. Obrigado pela degustação. O tempo fez bem o trabalho dele na polimerização desses taninos aí, né, meu amigo? Ficaram macios, redondos, né? Sem aresta. É uma coisa que eu sempre achei interessante, né? Você sente o tanino alto, né? Tanino potente, mas mesmo potente, ele é macio, né? Quer dizer, você sente que uma coisa não tem tanto a ver com a outra, né? Você pode ter um vinho com pouco tanino, mas cheio de aspereza, né? E o outro vinho com um tanino bem elevado, mas redondo, né? Realmente é uma coisa bem interessante. Eu adoro isso. Ô, Franklin, você que é um degustador de longa data, diz aí para nós qual a sua impressão sobre esse vinho. Então, olha, no aspecto visual, ele é um vinho que você percebe que, de fato, ele já evoluiu. Ele perde um pouco o brilho, ele tem um halo aquoso em desenvolvimento, isso no visual. No olfativo, ele é surpreendente, porque quando você olha com esse visual aqui, você espera menos. No entanto, de fato, ele, frutas negras, chocolate, tostado, terroso, tudo esse vinho, ele mantém essa característica. Essa estrutura de corpo, de acidez, álcool e tanino, em perfeito equilíbrio. E mantendo aquilo que o australiano se propõe a fazer, é tudo que o Eclair falou. É um vinho que tem tanino mais elevado, mas está em perfeita harmonia com o conjunto do vinho. Um tanino que não agride, está redondo, está macio, está aveludado. Então, quando você coloca esse vinho na boca e engole, ele desce sem te incomodar absolutamente nada, muito pelo contrário. Ele desce trazendo sensação agradável. Então, esse vinho aqui envelheceu muitíssimo bem. Igual a nós, assim, né, Frank? Nós estamos envelhecendo muito bem, né? Claro, lógico. Tomando vinho... O vinho faz isso. O vinho faz isso. Já considerando o estudo chamado Paradoxo Francês, Pablo, diz que os italianos lá da ilha da Sardenha, que tomam vinho todo dia, e se alimentam de gastronomia mediterrânea, ninguém morre antes de 100 anos. Isso mesmo vai acontecer com nós. Oh. Perfeito. Vou falar. Olha, vou até tomar mais um golinho aqui para garantir, viu? Por falar em envelhecimento,
E eu notei que, apesar de ter 11 anos, ele está com acidez bem viva ainda, né? Sim, tá, exatamente. Tá? Foi o que eu falei no início, tá, Eclair? Tá? Você olhando no visual, a sua expectativa é menor. No entanto, quando você coloca no olfativo e coloca na boca, tá? Ele surpreende, tá? Que ele tem muito mais a oferecer do que você imagina no visual. Então, ele está vivo, tá? Super vivo, tá? Com a qualidade olfativa e gustativa no auge, tá? Que deve durar mais algum tempo, tá? Esse auge dele, tá? E impossível não gostar desse vinho. E não foge à filosofia australiana, de ser aquilo que tem aquela coisa de estrutura sedosa, macia, redonda, tá? Que não é só você, não. Tá? Qualquer enófilo, tendo muita litragem ou pouca litragem, gostaria desse vinho. É, realmente é um grande vinho, né? Bom, esse é um vinho que vai harmonizar muito bem uma boa massa com um molho mais denso, carne vermelha, queijos curados, né? Eu diria até que uma boa costela feita em cocção lenta, aquela que desmancha, assim, né? Ficaria perfeita com esse vinho. Concorda comigo, Frank? Plenamente. Tá? Eu acho até que é covardia você falar nisso no momento desse. Quem não pode estar se reunindo no churrasco para fazer isso? Mas que ficaria perfeito, ficaria, Pablo. Com certeza. Então, aí, você tem mais alguma sugestão de harmonização, meu amigo? O que você acha que é bom para esse vinho? Olha, tá, na Espanha, eles fazem muito cordeiro ao molho de cogumelo selvagem. Que Realmente você, seria uma nota terrosa aí, né? que você criaria tá, similaridade terroso do cordeiro com o terroso do vinho. Também ficaria fantástico. Eclair, você, meu amigo, tem alguma sugestão aí para gente? Deixa eu ver. Realmente, a primeira coisa que eu pensei foi uma coisa com cogumelo também, porque por causa do terroso, né? Que é bem característico. Mas eu acho que as notas de especiarias também iriam bem com algum prato com especiarias doces. Acho que ficaria muito bem com uma noz moscada, né? E a pimenta do reino também, que é bem presente nesse vinho. Uhum. Muito bom. É uma Temos aí. característica muito forte da Austrália, a pimenta do reino. É, Aparece tanto no Syrah quanto no Cabernet. Interessante. Mas daqui a pouco nós vamos ter um sorteio aí, tem alguém, um sortudo, vai levar um kit da Bremer para esta noite, né? Então, o pessoal está preparando ali já para poder fazer o sorteio. E aí eu deixo meu protesto para a gente não poder participar do sorteio. Devo pactuar com o Eclair com relação a isso. Se sentimos alijados, né, do sorteio, né, Eclair? Pois é, esse é preconceito. Eu confesso que eu também queria participar, porque vale a pena. Se você ganhar, ó, o prazer está garantido. Pessoal, deixa eu interromper um pouquinho vocês, porque já estão perguntando demais aqui com relação ao sorteio. E eu vou pedir para que vocês deixem o microfone de vocês mudo, para que eu fique na tela e possa fazer o sorteio aqui ao vivo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, deixa eu focalizar aqui um pouco a tela. Para que... estou tentando aqui resolver a questão da focalização da tela, né? Bom.
aqui nós temos, foram 3.647 comentários, né, que foram carregados, certo? Estão todos aqui registrados. Eu vou fazer agora, vou clicar agora aqui no e vou sortear. Opa, sorteado foi o Luiz Alberto Alves. Ele foi o comentário 1837. Deixa eu checar agora se ele cumpriu todas as regras, né? Só um minuto. Luiz Alberto Alves. Verifica se ele curtiu os vinhos. Ver se ele curtiu aqui o... Aqui. Luiz Alberto. Curtiu, ok. Deixa eu ver se ele está seguindo agora a página da A e B e da Alvino. Ele está seguindo. Então ele cumpriu todas as regras e ele é o grande Felizardo. Em breve vamos entrar em contato com ele pelo direct para poder pegar os dados para envio do vinho que nós degustamos hoje, né, o Coulter 2009, e também o Tumbling, né, que são vinhos da mesma safra, e são vinhos signature, né, assinados pela enóloga do Rebecca Wilson. Ok, é isso, pessoal. Bom, parabéns aí para o Felizardo, né, que foi sorteado aí para receber essas duas joias. É sempre um prazer estar com vocês aqui para falarmos de vinho e degustarmos um bom vinho. É sempre um grande prazer, né, Clair? Não é, Frank? Eu acho que vocês têm a mesma visão que eu sobre esse assunto, né? Todo mundo fica muito feliz de poder degustar um bom vinho, né? Com certeza. Quem gosta de vinho é feliz, com certeza. Bom, queridos, nós estamos nos despedindo, né? Estamos chegando ao final dessa live, mas, assim, foi um grande prazer estar com vocês. Falar de vinho, falar de cultura enológica é algo que sempre é um grande prazer para nós, né? A Associação dos Enófilos do Brasil é um projeto novo, está nascendo agora, mas que tem o objetivo de difundir essa cultura enológica no nosso país. E eu estou aqui hoje conversando com dois expoentes aí, né, do mundo do vinho, o Clair como enófilo, o Frank como um formador de profissionais da área, um estudioso da área, né? Foi inclusive meu mestre no mundo do vinho, responsável por eu estar no mundo do vinho hoje é este homem, né? Mestre, mais uma vez, muito obrigado pelos ensinamentos, né? E deixo agora um momento para vocês poderem fazer as conclusões de vocês. Bem, Pode falar, deixa o Fran falar primeiro. Vai, fala, Fran. Bom, sempre quando a gente se reúne em torno do vinho, a cultura do vinho vai surgir, e a gente pensa até em que o vinho, de fato, é uma bebida divina. Eu costumo dizer para as pessoas, falo assim, vinho foi a bebida que Deus criou, para minimizar nosso estresse no dia a dia. E é de fato. É de fato. A gente chega em casa muito cansado, coloca as pernas para cima, abre uma boa garrafa de vinho, ouve uma boa música, né, Clair? Eu sei que você também
tá? Tem gostos parecidos com o meu, tá? E a gente ouve uma boa música e é isso. Tá? O vinho, tá, historicamente, começa, tá, a pessoa perguntar onde surgiu a primeira harmonização? Santa Ceia. Vocês conhecem alguma harmonização que deu tanto certo? Tem quantos mil anos e continuam fazendo até hoje pão, azeite e vinho? Então, foi a harmonização que deu mais certo. E você se reunir, e até alguns eventos, a igreja, por muito tempo, fez parte do ritual, o vinho, considerando o sangue de Cristo, cercado da cultura que o vinho proporciona. Então, não tem nada que você consegue descrever melhor do que qualquer reunião associada ao mundo do vinho. Extremamente prazeroso, nos proporciona cada vez um número maior de... Não conheço discórdia por conta do vinho. Não conheço nenhum caso. Discórdia por conta do vinho. Eu conheço o contrário. Cada vez relações proporcionadas pelos vinhos e as melhores possíveis. Então, quando a gente faz difusão do vinho, é tudo que a gente espera, é reunir amigos, novos amigos, em torno dos prazeres que o vinho e a comida nos proporciona. Obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade, né, que o Pablo me deu de participar dessa degustação. Apesar de eu ser apenas um enófilo, né, mas foi uma experiência muito legal, gostei muito, achei... e aprendi muito também, né? E aprendi muito sobre uma região que eu gosto, uma região de enocultura que eu gosto, né? Que é a Austrália. E eu dar os parabéns também para você, Pablo, pela iniciativa de fazer a associação, né? Que isso é muito legal, uma associação de enófilos, né? Uma coisa assim... de quem aprecia realmente o vinho, né, e está querendo se aprofundar, mas por enquanto está só degustando, né? Obrigado pela oportunidade, tá? Obrigado pelo Franklin também, como sempre, Franklin sempre, a gente aprende muito com ele, porque ele é uma sumidade mesmo. Eu já fiz um curso de introdução ao mundo do vinho com ele há muitos anos já tem mais de 10 anos. Nossa, tem isso tudo já. E viajamos junto, né? Hã? E viajamos junto. Sim, viajamos. Fomos lá para Bento, né? Bento Gonçalves, junto com a turma lá de gastronomia e de sommelier, né? Isso. Nossa, e conheci muita gente legal naquela viagem, muita gente legal. Até hoje, né? Tem amizade com muita gente. Amizade de vinho, Clair, uma vez feita, não acaba nunca. É verdade. O vinho força laços, né? Então, força os laços e faz novos laços. Com certeza. Queridos, eu fico triste porque está acabando. 2 motivos, na verdade. Porque está acabando a live e porque está acabando o vinho também, olha só. Isso é um bom motivo. Que tristeza é essa de ver que esse néctar está acabando. Mas a gente abre outra garrafa. Olha, eu fiz uma coisa que eu acho que todo mundo que prova vinho, que degusta vinho, deve fazer. Eu coloquei a metade no decanter, e outra metade eu deixei na garrafa. Que interessante. E provei 2 vinhos diferentes. Bacana, hein? Então, na degustação, então pensa que a gente pode fazer essa brincadeira. É uma brincadeira. Aí, aqui eu tenho um vinho que passou por uma aeração, que ele ganha mais refinamento. Aqui eu tenho ele com um pouquinho menos refinado. Ele ganha mais refinamento quando ele passa pelo aerador.
Mas essa é uma brincadeira que todos vocês podem fazer, tá? E uma degustação. É isso aí. Tô dizendo, hein? Você aprende. Ensinando, né, Clay? Hã? O mestre continua nos ensinando, né? Exatamente. Queridos, foi muito bom estar aqui, conversar com vocês, falar de vinho, degustar esse vinho maravilhoso. Queria agradecer ao Franklin pela sua participação. Professor, você sabe que você é uma pessoa que tem profundo respeito por você, pelo seu conhecimento e pelo seu trabalho no mundo do vinho, né? O trabalho que você faz é um trabalho que tem que ser aplaudido de pé, né? E, Clay, você, meu amigo, não é só um enólogo, não. Você é a parte mais importante desse enólogo que nós temos aqui, né? E antes de ser um sommelier, de ser um profissional do mundo do vinho, alguém que está aí como negociante de vinho, na verdade eu sou enólogo. É a parte mais prazerosa de tudo isso, é poder degustar, né, essa dádiva que Deus nos deu. Obrigado a todos e espero em breve revê-los, para que nós possamos mais uma vez nos reunirmos para falar de vinho, degustar vinho e podemos nos alegrar por estarmos juntos. Um grande abraço a todos.